Está no ar mais um programa Fala Jovem pela TVA, o canal 16 da NET, o programa que tem o objetivo de aproximar os estudantes acadêmicos de Santa Catarina da Assembleia Legislativa do Estado, propondo temas para um debate amplo. A gente convida alunos aqui de Santa Catarina com um deputado estadual para que a gente possa, então, realizar este debate. No programa de hoje, nós estamos recebendo os alunos da 7ª fase de jornalismo da Unisul de Tubarão. E para responder as perguntas destes alunos, nós estamos recebendo o deputado Sargento Amaury Soares. Deputado, muito obrigado pela sua presença e seja bem-vindo ao Fala Jovem. Muito obrigado a você, Cristian, toda a equipe da TVA, parabenizar a direção e todos os trabalhadores da TVA por essa iniciativa, né, por essa retomada desse programa, que eu acho que é muito importante, que também não tem como mascarar, é ali, né, no cara a cara. Então é muito importante por isso, que é um desafio para o deputado, e a gente também fez questão de vir e agradece pelo convite, justamente para valorizar esse trabalho que vocês fazem, valorizar a Assembleia Legislativa e buscar participar da construção de programas que tornem a Assembleia Legislativa mais próxima da sociedade catarinense. E da sociedade catarinense com pensamento crítico, por que não, né? Então, já direto aos estudantes, que geralmente são aqueles que estão na fase da vida mais questionadora, mais interrogadora de todas as questões, inclusive do mundo político, do parlamento, da importância ou não, né, do parlamento, dos políticos para a sociedade brasileira e catarinense. Uma satisfação estar aqui. Bom, o programa Fala Jovem é realizado pela Escola do Legislativo com a parceria da TVA e sempre propondo um tema para o debate entre o deputado estadual e também os alunos. O tema de hoje, o programa também, lembrando que está sendo gravado no plenarinho da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E o tema de hoje é redes sociais como ferramenta de trabalho. Principalmente, hoje em dia, nós observamos muito a questão do Twitter, a questão do Facebook, outras mídias sociais muito utilizadas, principalmente hoje nós estamos recebendo alunos do curso de jornalismo, então os jornalistas utilizam bastante realmente as mídias, as redes sociais, tanto na assessoria de imprensa, tanto em telejornais, pessoal da redação para apurar os fatos, receber informações de primeira mão, e o deputado Sargento Amaury Soares é um deputado que utiliza bastante as redes sociais, né, deputado? Você tem Facebook, você tem o Twitter. Eu sigo o senhor no Twitter e a gente sempre fica sabendo um pouco, né, do dia a dia, das tarefas que o senhor acaba desempenhando. Queria que o senhor falasse um pouco desse trabalho que você realiza, claro, junto com a sua assessoria de imprensa, que são jornalistas que fazem todo este trabalho em cima das mídias sociais. Como é que funciona essa aproximação entre a assessoria de imprensa do deputado para colocar todos esses assuntos em pauta, tanto no Twitter como no Facebook, por exemplo, deputado? Olha, daria para a gente falar bastante só sobre isso, né? Como eu tenho cumprimentando as estudantes e os estudantes de jornalismo da Unisul, e a Unisul por estar participando também desse debate, no plenarinho Paulo Stuart White, né, que com certeza vocês sabem a história e conhecem um pouco da história a respeito deste ex-deputado catarinense. E, portanto, mais um motivo de satisfação é estar fazendo um programa com jornalistas aqui neste espaço. Daria para falar bastante mais do mandato, né, porque a rede social ela aproxima o eleitor do parlamentar. E o parlamentar passa a ter a possibilidade de contatar direto com o eleitor, né? O que não seria possível com as tecnologias de comunicação anteriores, né? Nós temos milhares de pessoas que acompanham o nosso trabalho cotidianamente. Da mesma forma, é uma ferramenta importante porque a sociedade pode intervir na vida e na iniciativa do parlamentar de forma direta, sem intermediário, né? Inclusive em todos os assuntos da vida, mas inclusive naquilo que é o principal métier do parlamentar, que é a elaboração e debate de leis, né? Então, é muito comum isso e a gente, evidentemente, que tem que se adequar e ter uma equipe também habilitada, inclusive com jornalista, né? Para acompanhar isso e trazer aquilo que está acontecendo e aquilo que está sendo debatido. Muitas vezes aqui na Assembleia o deputado passa 2, 3 dias que não tem tempo de ler um e-mail. Né, o deputado, né? Terça, quarta e quinta, né? Dependendo da semana aqui, o deputado trabalha o tempo todo, está sempre em reunião de comissão, ou em plenário,
ou ainda em alguma audiência pública nesses 3 dias, que é bastante comum acontecer. Então, a forma de ter essa participação é ter um profissional da área justamente fazendo um apanhado daquilo que acontece, daquilo que recebe via redes sociais. Nós trabalhamos com o Twitter e com o Facebook, que são as ferramentas mais modernas, vamos dizer assim, os instrumentos mais modernos, mas temos também outras formas, o próprio e-mail, cerca de 8 mil pessoas cadastradas, realiza um boletim eletrônico que cada um tem uma média de leitura de 1.000 pessoas, um site também do mandato, além do site da Assembleia, tem um site do mandato, que tem uma visitação permanente, e além desse ainda o da associação, da qual eu faço parte, aliás, ainda sou presidente da Associação de Praças, a PRASC, que tem 3.000 acessos diários, só de associados, que são bombeiros e policiais militares. Então, não dá de imaginar como seria a possibilidade desse diálogo, como seria o exercício da democracia, hoje em dia, e eu não tive experiência parlamentar antes desses instrumentos, não dá de imaginar sem eles. E fico imaginando também que alguém que tenha sido parlamentar já há 20 anos atrás ou 30 anos atrás e não tenha se adequado aos novos tempos e às novas tecnologias de comunicação, com certeza ele perdeu espaço. E nem está mais no mundo da política ou não é mais parlamentar. Se ele não se adequou a essa nova tecnologia, o uso desses instrumentos, ele ficou fora da possibilidade de acesso a milhares de eleitores, porque as outras formas não deixam de existir, as tradicionais, o jornal impresso, que nós também temos, às vezes, uma vez ou outra, uma cartilha, e o contato direto do político, do parlamentar, do representante, melhor dizendo, indo até a base e fazer uma reunião, mas, com certeza, com a agilidade que o mundo hoje requer, não teria a menor possibilidade. Ficaria muito alheio, muito distante dos seus supostos representados. Então, a importância que não dá para mensurar, não dá para medir, assim, mas dizer que não daria para imaginar viver sem. Tá certo. Daqui a pouco nós vamos abrir o debate para os alunos. Já devemos ter pergunta, inclusive, na plateia. Só lembrando que o programa Fala Jovem ele é realizado pela Escola do Legislativo e o programa itinerante vai até a sua cidade, até a sua escola. E você pode levar o Fala Jovem aí para o seu município. É só entrar em contato com a Escola do Legislativo. O e-mail é escoladolegislativo@alesc.sc.gov.br ou pelo telefone 3221-2828. E todos os programas Fala Jovem também estão à disposição no site da Assembleia Legislativa, que é o www.alesc.sc.gov.br. Temos perguntas já aqui na plateia. Seu nome? Fala, jovem. Tudo bem, deputado? Meu nome é Priscila Ladislau. O Facebook, principalmente, tem 2 lados. Um de o senhor mostrar suas benfeitorias e outro também da população cobrar. Como é que é realizado essa filtragem? Há realmente isso? Vocês mandam informações, respondem à solicitação dos seus representados? Sim, na medida do possível e na mesma razão da importância do questionamento, da dúvida, da crítica. E é claro que essa importância é definida por algum juízo de valor que não deixa de ser também da equipe. Para a linguagem acadêmica, chama-se de arbitrário. A pessoa decide o que é importante ou não. Então, o jornalista que trabalha com a gente trabalha isso. E como ele sabe qual é a amplitude da nossa intervenção, as áreas que a gente tem mais interesse, evidentemente que ele vai focar nessas áreas. E também sabe filtrar um questionamento que talvez, ou até uma crítica que talvez não tenha sentido, talvez por não ter sentido precisa ser respondida, mas às vezes é completamente fora do foco do debate, sendo da questão, sendo mesmo uma crítica, mesmo que severa, em virtude, por exemplo, de uma votação, de um posicionamento, imprime e me entrega. Tu não pode deixar de ler isso aqui. E é claro que alguma coisa a gente também vai buscar. Mas eu só no meu e-mail particular, eu recebo, em média, 500 e-mails por semana. E é evidente que eu não leio todos. Aliás, tem semanas que eu leio 10 desse total. Então, tenho as pessoas que acompanham e dizem, esse aqui tu não pode deixar de ler. Eventualmente, ou evidentemente, vai acontecer de alguma coisa que seria importante passar.
E daí a gente encontra a pessoa e diz, eu te mandei isso, tu não soube? Eu disse, não soube, mas fala o seguinte, tu liga quando tu mandar. Né? Manda uma mensagem pelo celular, né? Outra rede social, né? Estava recebendo mensagens do jornalista a respeito desse debate, né? Através do celular. Tu telefona, eu te mandei tal documento no teu e-mail. Então telefona, mandou a mensagem, né? Ou manda uma mensagem ao telefone dizendo que mandou, porque daí a gente vai procurar. Ou então liga direto, né? E acessa com o jornalista ou com outros profissionais, porque tem um jornalista trabalhando no gabinete, mas não significa que só ele acessa as redes sociais, né? É dividido também, a gente busca dividir por área, né? Por setor, né? Então, como nós trabalhamos muito com praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro, como já falei, e as pessoas que nos conhecem um pouco aqui sabem disso, né? Então, tem uma pessoa só para abrir os e-mails, as mensagens que vêm dos policiais dos bombeiros acerca de questões profissionais, direito, de carreira, de salário, outras perguntas, né? Outros acessos, né? Que não é o jornalista. Então, a forma é essa, ter pessoas que tenham um nível de confiabilidade alta, né, que possam fazer esse filtro, né? E, como eu já disse, o deputado não conseguiria fazer isso sozinho. O programa Fala Jovem hoje está sendo gravado no plenarinho da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, na capital catarinense, recebendo o deputado Sargento Amaury Soares e os alunos da 7ª fase da Unisul de Tubarão. Até quero fazer pergunta aqui para os alunos. 7ª fase de jornalismo, quem aqui já está empregado, já está trabalhando? Está todo mundo... Vamos lá. Grande maioria já está empregado, né? Então, porque... Importante, né, deputado? Tem um que é radialista, eu conheço há muito tempo, então ele foi fazer jornalismo só para aperfeiçoar e complementar, né? Assim como possivelmente outras pessoas. Sim, isso é importante, até porque nós temos até mais uma pergunta, vamos aproveitar ali. Seu nome, fala, jovem. Meu nome é Mayra Lima, eu gostaria de saber se a equipe que trabalha com o deputado são jornalistas formados ou não, e se não... por que não é e qual a importância de ter jornalistas formados, até em questão desse filtro que o senhor estava falando, de saber trabalhar de forma profissional, né, saber filtrar e tal, qual a importância disso? Tem um jornalista profissional, né, na nossa equipe, e acho que é fundamental. A gente não faz nenhum texto que não passe por ele, né? Ou ele elabora e me passa para mim ler e dizer está ok, né? Ou muda isso, muda aquilo, ou vice-versa. Eu escrevo o texto e passo para ele, inclusive eu, né? Mas tem várias outras pessoas que elaboram no gabinete e não são jornalistas, como falei anteriormente, né? Os e-mails e o fórum, eu não falei disso ainda, do site da Associação de Praças, da qual eu sou presidente. Tem um fórum com 3.000 acessos diários, né? Então tem outras pessoas que não são praças, né? Que não são jornalistas, né? Que leem isso, que também elaboram, né, além de outras pessoas ainda, né, que elaboram também no gabinete. Mas tudo que sai em nome do gabinete, do mandato, né, sai com uma revisão do jornalista, né, inclusive os textos que eu escrevo. Né, inclusive os textos que eu escrevo. A fala que eu faço na tribuna, é evidente que a fala, e essa é outra forma também, né, tem mais a ver talvez com o rádio, com a televisão, bom, com a internet também, com as redes sociais também. Tem o pronunciamento de 10 minutos, né, ou de 5, dependendo das circunstâncias, ou o debate nas comissões. Ele vai lá e corta e joga, não sei se a palavra certa é essa, e joga aquilo no computador. Né? E as pessoas acompanham aquilo em qualquer lugar do mundo, né? O discurso. Mas o debate apresentado ao deputado foi lá em tal lugar e falou tal coisa. Daí ele, o que isso falou exatamente? Né? Foi isso ou não foi isso? Se eu escrevo um texto, eu passo para ele e digo, vê se está certo. Então, é muito importante. Eu tenho também algumas... não sou da área de jornalismo, gostaria de ser, e não estou falando também, né, também de ser, não estou falando isso para bajular vocês, né, mas é uma matéria instigante. Eu sempre, embora falte muita leitura ainda, né, eu me considero uma pessoa que leu bastante, né, acima da média. Né, inclusive, me perdoe a aparente falta de modéstia, acima da média das pessoas com curso superior. Né? E sou muito rigoroso nessa questão, inclusive, das formas. Né? Ali, talvez antiquado. Né? Às vezes eu e o próprio jornalista discutimos. Né? Não, mas isso aqui não é assim. Né? Isso aqui está americanizado, esse negócio. Né?
mas também da metodologia, né, e da adequação e da necessidade de produzir com qualidade e com credibilidade, né, não sair, né, dizendo, né, ou fazendo ou escrevendo qualquer coisa, né, e um dos desgostos que eu tive no mandato foi alguém, não foi o jornalista, né, olha a importância disso, né, para a tua pergunta, alguém e não foi o jornalista, copiar o texto de um outro lugar e não citar a fonte. Não que me deu nenhum problema político ou jurídico, né? Poderia dar. Mas eu acho muito grave isso, né? E para vocês que estão estudantes de jornalismo, eu acho muito pior roubar o texto de alguém, né? Usar o texto de alguém sem autorização e sem citar, do que, por exemplo, roubar essa câmera. Né? Porque você está roubando um objeto, uma coisa, né? Que é importante, evidentemente, que tem um valor. Mas, para mim, eu considero muito grave roubar uma ideia. Né? Roubar uma ideia, uma formulação, é muito, muito mais grave. Então, um dos desgostos que eu tive, dos maiores, talvez, foi esse. Né? E, evidentemente, que a gente corrigiu, isso não acontece. Também, por isso, os textos passam por mim e pelo jornalista. Né? Dizer assim, então, todos passam por ti? Não, mas com certeza todos passam pelo jornalista. Né? Quando ele acha que o assunto é meio polêmico, daí ele me manda, ou pergunta por telefone, né, se tal assunto, tal forma de dizer está clara. Mas assim, eu também não estou dizendo isso para, né, ser simpático com vocês, mas é uma área que precisa ser respeitada e creio e defendo, né, que precise ter em cada empresa de comunicação, por menor que seja, tem que ter um profissional. Pelo menos um. Temos mais uma pergunta na plateia. Seu nome? Fala, jovem. Gabriela Davi, tudo bem, deputado? Assim, todos nós sabemos da relação entre político e população, que todo mundo se faz uma pergunta, necessariamente, que é uma resposta. Na internet e nas redes sociais, não é diferente. Então, eu quero saber do senhor, de que forma o senhor dá esse feedback para o seu público e também para os seus eleitores? Gabriela, é uma pergunta interessante. Vou tentar responder. Eu tentei, no começo do primeiro mandato, em 2007, estou no segundo, eu, pessoalmente, responder a todos. De forma assim, imprime, me passa e eu escrevo a caneta e devolvo, tu joga lá no computador. Eu não venci. Então, aí, nesse segundo mandato, já no primeiro a gente começou a fazer isso, mas no segundo mandato, separar por área. Então, assim, se é um tema que tu está respondendo todo dia, ou há 2 anos respondendo sobre o mesmo assunto, evidentemente que a pessoa que está junto na mesma luta, responde. Mas é claro que ela não bota lá embaixo deputado Sargento Soares. Ela responde a pergunta e coloca o seu nome, né? De secretário parlamentar, é o nome científico disso. E aí, como eu falei, aquelas questões que são mais complexas, que às vezes são uma novidade, né, ou que a pessoa até exige uma resposta do deputado, né, aí a pessoa me passa e eu respondo. Programa Fala Jovem com o deputado Sargento Amaury Soares, alunos da 7ª fase do curso de jornalismo da Unisul de Tubarão. Nós vamos fazer um breve intervalo e já nós voltaremos com o Fala Jovem na TVAL. Come on! Oh yeah! Come on! Oh yeah! Voltamos com o programa Fala Jovem na TVAL, canal 16 da NET para toda Santa Catarina, o programa que é realizado pela Escola do Legislativo, trazendo sempre acadêmicos de Santa Catarina para debater com o deputado estadual algum tema polêmico, algum tema da atualidade. Hoje recebendo o deputado Sargento Amaury Soares e alunos da 7ª fase do curso de jornalismo da Unisul de Tubarão. Daqui a pouco também nós já vamos abrir novamente as perguntas para os estudantes, mas antes eu quero só informar que o programa Fala Jovem também pode ser acompanhado pelo canal 16 da NET e também pelo site da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. É só acessar o www.alesc.sc.gov.br e lá tem o link de toda a programação, todos os programas da TVAL e do Fala Jovem. Temos mais uma pergunta ali na plateia. Seu nome? Fala, Thiago. Jovem. Boa tarde, meu nome é Tiago. Tudo bem, deputado? Eu gostaria de saber... Tudo bem. Gostaria de saber como é que vocês administram as redes ou mídias quando você não está num período de mandato. No caso, ou quando você está concorrendo
Ou quando esse mandato se acaba e o senhor não pode mais legislar, como que a sua equipe, ou se vocês pretendem dar continuidade a esse trabalho? Essa é uma questão, talvez, Thiago, que a gente ainda não tenha se perguntado, porque nós estamos no segundo mandato e meio que direto, entendeu? O volume, a rede, o tamanho da rede, o tamanho da extensão, né, da rede está cada vez maior, né, ao longo desses 6 anos, vai completar 6 anos este ano, e tem uma história anterior. Não havendo o próximo mandato, e do meu ponto de vista pessoal, estou refletindo bastante sobre isso e com muita vontade de fazer outra coisa, né, com certeza vai restringir. Primeiro, porque não tem mais a equipe, né? E depois, porque vai mudar de foco, né? Então, dizer que não, eu vou deixar de ser deputado, vou para minha casa, vou morar atrás do computador, né, para mim manter todos os contatos. Eu creio que não, até porque, se estamos falando de movimento, né, e eu deixo de ser o parlamentar, é possível que outro parlamentar assuma um mandato, né, dentro do mesmo movimento. É o natural, essa rede vai migrar. Não, o Soares não é mais deputado, não adianta eu ficar mandando e-mail para o Soares, que ele não vai nem responder, nem ler, se ele ainda estiver lá de madrugada, sozinho na casa dele, né? Lendo tudo, né, sei lá por que razão ele estaria fazendo isso, também não vai adiantar, porque ele não é deputado. Ao natural vai acontecer isso, mas tu me ajudou, né, a pensar num problema futuro que certamente a gente terá, ou por opção, né, própria, ou por opção dos eleitores, né, de deixar o indivíduo fora. E acontece alguma rotatividade, apesar de ser muito pequena, mas acontece alguma rotatividade. Programa Fala Jovem, continuando abrindo espaço para perguntas ali na plateia. Seu nome, Fala Jovem. Oi, meu nome é Carolina Repers. Eu queria saber a opinião do senhor sobre, como todos nós sabemos, o aumento do interesse do jovem sobre a política cresceu muito no decorrer das polêmicas, das discussões geradas nessas mídias como Facebook, Twitter. E eu queria saber o que o senhor acha desse aumento da inserção do jovem na política, o interesse dele. Carolina, bom, aí depende de qual tempo que a gente recua no passado, né? As redes sociais são coisas relativamente recentes, né? Mas se a gente volta 30 ou 40 ou 60 anos na história, a gente vai ver que os jovens já participavam mais da política, né? E não tinha nada disso, né? Não tinha rede social, não tinha internet, não tinha computador, tinha talvez até muito pouco televisão, né? O rádio era o principal veículo de comunicação de massa e os jovens participavam mais do que participam hoje. Nos últimos 5 ou 10 anos, vamos dizer assim, medir uma década, tem tido uma participação de jovens e a rede social tem sido o veículo, né? Mas assim, não é pelo veículo, me permito dizer, e isso daria um debate muito maior, não é pelo veículo, é pelo sujeito social. Nós estamos numa época de uma conjuntura mundial onde as pessoas com maior inquietação, como eu já disse antes, né, os jovens têm uma maior inquietação do que as pessoas já na fase adulta, elas ficam fazendo pergunta. E nós estamos num período que não tem resposta para certas perguntas. A rede social é o espaço da contestação, né, que tem crescido. A contestação tem crescido porque a sociedade tem dado menos respostas em nível mundial. Aqui no Brasil ainda estamos num período de estabilidade econômica, com empregabilidade, etc. E nessa questão que nós estamos falando remete para isso, né, para a realidade socioeconômico-cultural da sociedade. Você vê sociedades como o Oriente Médio nesse momento, né, a Grécia, a Espanha, os Estados Unidos da América, né? E os jovens estão lá acampando nas praças do poder, estão lá morando, estão lá contestando, estão lá enfrentando o Estado, né? E toda a ordem estabelecida. Mas é por uma conjuntura econômica e social existente. E a rede social é o veículo. Se isso tivesse acontecido, e aconteceu, né, também, esse tipo de manifestação, muitas vezes em outras conjunturas passadas, estariam se informando pelo rádio. Eu parece que complexifiquei a resposta, mas é isso. Isso eu acho que tem toda a importância da rede social para não deixar essa juventude marginalizada do processo de participação política, e contribui muito, mas esse ascenso, né, é pela conjuntura socioeconômica existente no mundo.
No Brasil é diferente. Na década de 90, já tinha internet. Né? Claro que um percentual muito menor de pessoas tinham acesso e participavam. Mas na década de 90, e eu entrei na política, na militância social na década de 90, no começo da década de 90, foi uma década de um marasmo sem fim. E já tinha internet. Os jovens universitários já tinham acesso à internet na década de 90. Mas o marasmo e a ausência de participação era imensa, né? Era imensa, né? Naquele período. Ao contrário da década de 80, que foi um período de ascenso. Né? E aí, 98 começou a virada. De 97 para 98 começou a virada, com a contestação da globalização, feita por jovens, né? E de lá para cá vem num crescente, mas acompanhando a conjuntura socioeconômica. O programa hoje discutindo, né, redes sociais como ferramenta de trabalho. Nós falamos bastante aqui do seu relacionamento com os jornalistas que trabalham com o senhor. Mas até para nível de curiosidade também, aqui dos acadêmicos de jornalismo, como é que é o convívio e o relacionamento do deputado Sargento Amaury Soares com os jornalistas do impresso, do online, do rádio, da TV? Rapaz, tu está me botando numa saia justa, né, a pergunta, mas a relação. A gente busca ter uma relação amistosa com todos, mas os grandes veículos de comunicação são empresas. Né? E empresa tem dono, e dono escolhe o gerente, e diz para que rumo né, qual é a música que deve tocar. Né? E que todos que estão ali devem dançar mais ou menos naquele ritmo. Né? E todos os jornalistas que estão lá, todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão lá. Então, isso também seria outro debate. Né? Com relação às pessoas, não tem absolutamente nada, nenhuma discussão, nenhuma preocupação com nenhuma delas. Né? Mas, considerando que a grande mídia é formada por empresas e por monopólios, né? A grande mídia tem outras menores também, né? Inclusive aquelas que dão mais acesso, né? Para a gente que tem uma visão alternativa, são as menores. As maiores têm uma posição mais de Estado e de posição, Estado que quero dizer o discurso oficial, da sociedade oficial. Né? Os maiores veículos de comunicação têm o discurso e a posição da sociedade oficial. Eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso na área de ciências sociais, na área de sociologia política, analisando um meio de comunicação. Né? No caso, o Telejornal Nacional da Rede Globo de televisão. Gravei 2 meses seguidos. Né? Gravei, analisei, estudei, regravei, transcrevi partes e cheguei à seguinte conclusão. Em 2 meses, em 1996, em 2 meses, não apareceu naquele veículo de comunicação uma vez, uma frase dizendo uma opinião diversa daquela que era a posição daquele meio de comunicação, que coincidia com a posição do então governo federal. Nenhuma vez. Ah, mas então não ouviram a oposição? Ouviram, mas o cara da oposição aparecia dizendo: olha, nós estamos aqui fazendo uma manifestação, mas agora a polícia chegou, então a gente vai ter que sair. Não ia no ponto dizendo assim, não, nenhuma frase, nos 2 meses, dizendo privatizar é ruim. E 1,5 vezes por dia, 1,54 vezes por dia, dizia o contrário, que privatizar era bom, desregulamentar era bom, diminuir a quantidade de direitos dos trabalhadores era bom para criar mais emprego. 1 vezes 54% por dia. Evidentemente que os grandes gestores, né, e os grandes âncoras desses grandes veículos de comunicação estão naquele emprego e naquela profissão e naquela função porque concordam. Não estou dizendo que ele não, tu me dá um salário e eu digo o que tu quiser. Não, é porque ele, né, a posição dele já é aquela também. Ele foi convencido por aquele discurso e ele concorda. Por isso que ele reproduz, não só reproduz, como aprofunda, né, o discurso do próprio monopólio, né, do próprio dono do meio de comunicação. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Às vezes a gente sempre conversa bem, mas às vezes a gente tem uns atritos aí, né, com alguns veículos de comunicação, não com veículo, mas com pessoas, justamente por conta dessa posição. Tá, ok.
Poderia falar mais um dia, mas né? aí a gente estraga o programa. Bom, deputado Sargento Amaury Soares respondendo perguntas dos alunos acadêmicos da Unisul do curso de jornalismo 7ª fase. Temos mais uma pergunta ali. Seu nome, fala, jovem. Eduardo Ventura. Deputado, a Assembleia forneceu aos deputados iPhone e iPad para que possam se comunicar. Também, cada um tem seu laptop no plenário. O senhor utiliza dessa ferramenta durante o plenário para se comunicar ou cutucar algum deputado ou até criticar durante alguma sessão, alguma votação? O iPhone e iPad eu não tenho da Assembleia, eu tenho esse telefone, né? Aliás, o telefone não é da Assembleia, o aparelho, né? O número é, e aí essa tecnologia começa a dificultar, inclusive, né, o controle de patrimônio também. Mas tenho o notebook que é da Assembleia Legislativa, tenho aquele computador, o iPad, então tenho também o iPad. Fornecido pela Assembleia, né? Fornecido pela Assembleia. É útil, é muito útil, né? Evidentemente, o deputado poderia comprar, né? Poderia comprar, evidentemente, mais do que as outras pessoas. Mas é fato também que ele usa esse instrumento para exercício do cargo. Eu não compraria não precisaria comprar se eu não fosse deputado, né? A minha vida pessoal não requer, não tem necessidade de eu ter um equipamento desse. Né? Aliás, quando ficar muito barato, talvez eu compre né? Quando não for mais deputado, né? Talvez eu compre porque vai ficar muito barato, vai baixar de R$100. Né? Aí eu vou comprar Mas hoje em dia é um equipamento que eu uso para exercício do mandato, em função do exercício do mandato, Eduardo. Né? Não tem, e aí não quero fazer nem o discurso, né, de coitado do deputado, né? É um pobre, porque não é. Eu, particularmente, acho que não é um pobre, né? Pelo contrário, tem uma estrutura que eu nunca imaginei ter enquanto militante social. Mas também dizer, o problema é o iPad, o iPod, né? Pode ou não pode, né? do deputado, porque isso, inclusive, é um valor irrisório e o deputado usa. É um equipamento bom e acha assim, quem está exercendo dentro de uma grande empresa, né? Dentro de uma empresa, quem está exercendo funções chaves, evidentemente que a empresa tem que colocar à disposição a tecnologia mais avançada, senão a empresa vai ficar para trás. Os poderes no Brasil precisam colocar à disposição dos detentores de mandato de poder o que tem de mais avançado. Né? E, assim, tem sido, inclusive, servido como pressão para que deputados, né, de uma visão mais tradicional se adaptem. Para mim, inclusive. Como eu disse, eu sou da geração do disquete. O senhor já falou mal, ou já criticou algum deputado em plenário pelo Twitter, ou até mesmo pelo Facebook? Não, eu tenho opiniões divergentes, né, que a gente debate. Né? Então, assim, até tem dentro desse deputado, eu fico me perguntando, a gente não gosta, né, de parecer o abobado da paróquia, né? Que aproveita qualquer coisa para, desculpa a palavra, para sacanear com outro deputado. Tem opiniões divergentes, né? E às vezes essa divergência é bastante profunda, né, de princípio, e aí se debate via internet também. Né? No outro dia, inclusive sobre essa questão mais recente da PEC dos bombeiros, estava ao mesmo tempo eu, o deputado Kennedy Nunes, né, via campeão do Twitter, né? Via Twitter, estávamos ali, né, trocando opiniões divergentes. Mas assim, aí eu ia falar, ele escrevia no Twitter o que eu estava falando, depois ele ia falar, eu escrevia no Twitter o que ele tinha dito e não concordava, né, mas assim, de ter algum desentendimento. Aliás, raríssimas vezes, se é que houve, ter com qualquer um dos deputados. O programa Fala Jovem hoje está sendo gravado no plenarinho da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, aqui na capital catarinense. Nós temos mais uma pergunta ali, vamos abrir o espaço. Seu nome? Fala, jovem. Meu nome é Laura. Deputada, eu gostaria de perguntar uma coisa que já percebi bastante, os colegas também comentaram, se o senhor já teve algum problema, principalmente em época de campanha, que eu vejo que acontece bastante, algum problema com fake em alguma rede social? Olha, o problema foi tão fácil de resolver que, sinceramente, eu já não lembro mais. Mas teve essa dificuldade, não foi nem com material eletrônico, foi com material impresso, né? A gente teve que substituir, né, por decisão da Justiça Eleitoral. Nós temos tido essa preocupação, porque nós, como eu falei, tem um fórum da associação, da PRASC, com 3.000 acessos diários.
e aí a turma entra lá e fica pedindo voto, né? E isso é proibido, antes da eleição, inclusive, fora de época, né? Então, a gente tenta sempre buscar evitar, etc. Tivemos que tirar do ar o site Sargento Soares, né? E tem o site do mandato, é sargentosoares.com.br, que já tinha antes, né? Antes, a gente já fez o site antes mesmo da primeira candidatura, né? Evidentemente que já na perspectiva da candidatura. E aí o debate lá naquela época que teria que tirar do ar, né? O debate, a posição da Justiça Eleitoral é que tinha que tirar do ar. Agora, assim, evidentemente que no período eleitoral as redes sociais fervilham, né? E aí outros assuntos aparecem através, né, da rede social, para o bem ou para o mal, né? Eu acho que, não tem que achar, é fato, né? Não tem como controlar, não existe mais como controlar, a própria Justiça Eleitoral tem se adequado a essa realidade, porque não tem mais como controlar. E não adianta eu ou qualquer outra pessoa, né, vocês, né, e temos alguns integrantes ilustres da comunicação aqui no nosso Estado, que reclamam que, de vez em quando, são vítimas de ataque, né, via redes sociais. Olha, estamos todos no mundo para nos molhar, né? Não tem mais jeito, né? Não tem mais jeito. Mas uma questão, inclusive, que o jornalista me mandou, né, via essa rede social ainda há pouco, né? Não substitui o jornalista, né? A rede social não substitui o jornalista, porque sempre vai ser preciso um profissional com credibilidade, né, inclusive científica, e responsabilidade, inclusive civil e até penal, né, para ser parcial, buscar ser parcial mesmo tendo uma posição. Teve algum caso com algum colega do senhor que teve algum perfil que não era dele, mas diziam que era dele, que ele teve que responder, um Twitter, um Facebook, algum companheiro seu aí de bancada, enfim? Não lembro. A última confusão que houve não tinha a ver com redes sociais. Foi uma pessoa no mesmo nome que eu, que lá em Curitibanos recebeu um cheque proveniente de falcatrua, né? De propina. De desvio de recurso público. E, na investigação, um dos cheques, né, tinha sido entregue e descontado por um certo Amaury Soares, né? Só isso. E aí, evidentemente, alguém já viu o nome lá, Amaury Soares, o deputado, né? E já soltou, e aquilo que era só né, se a pessoa tivesse, antes de divulgar, tivesse ido conferir o número da identidade, automaticamente já chegaria à conclusão que não era eu. Mas aí a notícia veio de serra abaixo, né, lá em Curitibanos, passou por Lages, veio rolando serra abaixo, chegou aqui com... Né, evidentemente que a gente respondeu, a Câmara Municipal respondeu, né, a Câmara Municipal fez um documento, uma certidão, né, comprovando que aquele Amaury Soares não era eu. Né, então, eu não sei se está se referindo a isso, né? Não, eu estou me referindo no contexto geral. No contexto geral. Lá no fórum da Prasc, quando eu era, em 2002 já, alguém fez uma nota lá e botou meu nome embaixo. Assinou como Soares. Eu assino só como Soares lá. E aí, então alguém escreveu e assinou como Soares, e eu respondi o processo. Aliás, respondi vários, por ser o presidente da associação, por ser num espaço militar. Vocês imaginam o que é uma rede social num espaço militar? A gente mantém, apesar dos auspícios aí, né? Então, tu responde por alguma coisa que o outro escreveu, tu responde porque tu é o presidente e permite que mantém o espaço, garante que ele vai existir, tu responde porque tu não quis dedurar quem foi a pessoa que escreveu. Estamos adequando a política para que os presidentes parem de receber processo e punições e cadeias, né? Por conta, às vezes, de responsabilidade de outros. O programa Fala Jovem está chegando no final. Lembrando que hoje nós gravamos o programa no plenarinho da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, na capital catarinense. Mas você pode levar o Fala Jovem aí para a sua cidade, para a sua escola. É só entrar em contato com a Escola do Legislativo no telefone 48, aqui em Florianópolis, 3221-2828, ou ainda pelo e-mail escoladolegislativo@alesc.sc.gov.br. E o programa Fala Jovem está disponibilizado no site da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, também pela TVA, o canal 16, ou acessando www.alesc.sc.gov.br. Quero agradecer, deputado, a sua presença e obrigado por ter participado aí do Fala Jovem.
Obrigado a você, Cristian. Obrigado, Sérgio, toda a equipe da TVA. Obrigado a vocês por estarem aqui. Me desculpem por não ter respondido, talvez, né, satisfatoriamente algumas das questões. Estamos à disposição para continuar conversando. Está sendo gravado, é um detalhe muito importante, né, mas a gente também precisa se entender de qualquer forma e, né, pessoalmente também. Estamos à disposição para agora ou em outra circunstância falar sobre esse e outros assuntos. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, deputado Sargento Amaury Soares, que respondeu às perguntas dos acadêmicos da 7ª fase de jornalismo da Unisul de Tubarão. Muito obrigado à presença de todos e o programa Fala Jovem fica por aqui e volta dentro da programação da TVA.